Os efeitos da crise gerada pela pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, as implicações disso nas políticas públicas, uma visão liberal sobre qual o papel do governo em situações como essa, enfim. Vamos discutir a chegada do apocalipse zumbi em forma de coronavírus ao lado do nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Tudo bem, Magno? Tudo bom, mano? Olá, pessoal. É isso aí, piadas à parte, o assunto é muito sério e vamos conversar sobre isso hoje. Então, já acompanhe a conversa e deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livre de Notícia traz sempre um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Magno, a gente começa a ver medidas do Ministério da Saúde indicando a todo momento as medidas que as pessoas precisam tomar para evitar a disseminação do coronavírus. É uma epidemia cujo maior problema não é nem exatamente a mortalidade, mas sobretudo o grau de transmissão do vírus, especialmente, enfim, o fato que ele chega aos grupos de risco. E eu queria começar falando até de uma experiência pessoal que você compartilhou com a gente. Você foi no médico esses dias. E parece que as pessoas não estão assimilando tão bem as instruções, né? Parece, e aí a gente pode partir de um quadro macro para o quadro micro. É muito complicado para o governo e governos em geral compartilhar com a população a ideia de que a situação é séria sem gerar pânico. Então todos os governos tentam modificar a narrativa do pânico, que é a primeira que a gente tem, é a primeira reação que a gente tem, para uma abordagem mais informativa. Só para contextualizar, isso foi inclusive o título do nosso programa de ontem, Exatamente. Separando o cuidado do pânico. E na verdade, o desafio total das forças públicas é tentar mostrar para as pessoas que há um cuidado necessário, mas que não há necessidade de pânico. E quanto mais pânico a sociedade for causado na sociedade, mais problemas a gente vai ter. Então, a minha experiência pessoal, eu fui ao médico e todas as especialidades estavam com filas muito maiores do que de costume. E as pessoas na sala de espera, havia dois grupos basicamente. Um grupo dizendo que isso tudo era mentira, que os políticos inventaram, devem estar armando alguma coisa. E outro grupo absolutamente desesperado, dizendo que não ia mais trabalhar, que os filhos não iriam mais à escola, que a filha não iria mais à universidade. A questão é que em algum momento o serviço público, o Estado precisa dar instruções, o Estado precisa entrar em ação. A gente aqui não está discutindo como seria a vida se não houvesse o Estado. A gente está discutindo uma pandemia de um vírus que está acontecendo no ano de 2020. E no ano de 2020 o Estado existe, a situação está posta e a gente precisa refletir o que precisamos fazer. A abordagem hoje, né, do momento que a gente está gravando, está de forma crescente passando para o lado do cuidado. Então os governos, de uma forma geral, estão preferindo errar do lado do excesso de cautela. Talvez os governos no Brasil, e aí o governo federal, os governos estaduais e até a liderança do legislativo estejam um pouco menos cautelosos do que as atitudes que a gente vem vendo de governos no exterior, talvez porque o Brasil ainda esteve em um passo atrás. E acho até que vale um disclaimer aí, por governo federal vale dizer o Ministério da Saúde, porque a postura do presidente... Sim, a postura do presidente é a que a gente se acostumou a esperar do presidente. O presidente não é uma voz séria, representativa e adulta do serviço público brasileiro, do poder executivo brasileiro, do Estado brasileiro. Desde a posse de Bolsonaro, a gente se acostumou a procurar na estrutura do governo federal agentes sérios com quem seja possível ter uma interlocução razoável. E o ministro da Saúde tem se saído muito bem nesse papel. Nessa questão, o ministro da Saúde
tem chamado muito pouca atenção, por mais que algumas pautas super polêmicas ou potencialmente polêmicas tenha caído em seu colo desde a posse. Por exemplo, o Mais Médicos, né? A transformação do Mais Médicos num outro programa. Bolsonaro assume o poder dizendo que vai mandar os cubanos de volta. Então há uma série de dúvidas sobre a continuação dos Mais Médicos, se o programa volta, se os cubanos voltam. A forma com que o Ministério da Saúde lidou com isso foi uma forma até com mais silêncio, sem muito estardalhaço. E dessa vez, o Ministério da Saúde nos dá a impressão de ser uma instituição mais profissional, dada a comparação com outros ministérios, como por exemplo o da Educação, que até no caso do coronavírus, o ministro da Educação consegue arrumar uma forma de passar vergonha. Então, a gente continua procurando, dentro da estrutura do governo federal, que concentra a maior quantidade de recursos, que é em quem a gente confia para ter esse tipo de coordenação nacional, pessoas razoáveis que possam servir de interlocutores. Então, o ministro da Saúde, no momento, está como uma voz um pouco cautelosa, vamos ver como as coisas vão evoluir, mas hoje, baseando nossa visão no que temos visto em outros países, é razoável supor que em alguns dias nós teremos atitudes semelhantes de pedidos para que pessoas evitem eventos com muitas pessoas presentes, que talvez até o Congresso Nacional entre em recesso, que eventos esportivos também sejam adiados e coisas desse tipo. E falando em eventos para serem adiados, a gente está gravando aqui na quinta-feira à noite. Você vai ver esse vídeo a partir da sexta-feira, às 8 da manhã. E até agora não houve o cancelamento oficial das manifestações convocadas pelos grupos bolsonaristas mais radicais e endossadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Definitivamente, se a gente já discordava do mérito do protesto, sim, porque é um protesto contra as instituições brasileiras, agora é que não é momento para protesto nenhum mesmo. É muito preocupante a gente ver pessoas do círculo do presidente, as pessoas do círculo do governo, que ainda insistem numa conversa ideologizada sobre as manifestações de domingo. Vale dizer que havia 2 manifestações programadas para esse final de semana. Uma à esquerda, programada para o sábado, que é para lembrar os 2 anos da morte de Marielle Franco e seu motorista Anderson no Rio de Janeiro. E no domingo, essa manifestação que o Bolsonaro diz que não convocou, depois convoca, depois diz que não convocou. O que está acontecendo aqui é uma ideologização do cancelamento, como se interessasse a um grupo político ou a outro o cancelamento de um protesto ou de outro. Na verdade, é uma questão de saúde pública. As pessoas no mundo inteiro estão pedindo para que as pessoas tendam ou prefiram não causar ou não entrar em aglomerações. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui membros do governo, membros do parlamento, que estimulam o acúmulo de pessoas. É claro que a gente tem pessoas que são absolutamente fora da realidade, lunáticas, que defendem a realização do protesto, mas que as pessoas evitem contatos pessoais umas com as outras, o que é risível. É melhor você dizer para a pessoa, vai lá, arrisque sua vida para defender o presidente, qualquer coisa desse tipo. Agora, você dizer, vá a uma manifestação de rua, onde a expectativa é que haja milhares de pessoas e evite contato com outras pessoas, é ridículo. Então, a expectativa razoável é que a esquerda entenderá que é uma questão de saúde pública, é uma questão de propagação de um vírus, e que em algum momento o presidente Bolsonaro ou alguns de seus ministros ou alguns de seus apoiadores também cairá em si, voltará à realidade e recomendará aos seus apoiadores que fiquem em casa, que evitem esse tipo de manifestação, esse tipo de aglomeração, porque cada um de nós pode ser um vetor dessa doença. Pois é, Magno, eu acho que um outro aspecto interessante para a gente trazer para a conversa, dado que essa epidemia, na verdade, uma pandemia, atinge todos os países do mundo, como você falou, é
o papel dos organismos multinacionais, né? A gente viu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitir ele fez um pronunciamento à nação dizendo que estariam suspensas todos os transportes entre Europa e Estados Unidos por 30 dias. Depois você mesmo estava me explicando que não é bem assim. O Trump prometeu uma coisa, mas o decreto diz outra. E a primeira reação da União Europeia, inclusive, foi criticar o fato de ter sido uma decisão unilateral no momento em que nós precisamos ampliar o diálogo e a cooperação entre os países e entre, inclusive, os sistemas de saúde dos diferentes países, né? Eu queria que tu comentasse um pouco isso. Qual o papel desses organismos multinacionais, OMS, ONU? Na verdade, alguém precisou explicar ao Trump o que ele deveria ter dito, né? O Trump, ontem, no pronunciamento feito ontem, que a gente está gravando aqui, então, na quarta, foi um pronunciamento com teleprompter, então ele estava lendo, e mesmo assim, parece que todas as determinações que ele dava no pronunciamento estavam erradas. Logo depois, pelo Twitter, o Twitter oficial da Casa Branca e depois outros representantes do governo foram esclarecer que, na verdade, não estavam banidos os transportes de carga entre Europa e Estados Unidos, que não estavam banidos os voos por 30 dias, os voos da Europa e dos Estados Unidos. Na verdade, era uma decisão um pouco mais nuançada, apesar de muito importante, apesar de que muitos viajantes que não são americanos, que viajaram para determinados grupos de países em um determinado intervalo de tempo, estão de fato impedidos de voar para os Estados Unidos, que é uma decisão muito importante, não chega perto do que Trump estava anunciando em primeiro momento. A possibilidade dos mecanismos internacionais, das organizações internacionais de coordenação, são o quadro perfeito em momentos desse tipo, né? Porque você tem a possibilidade de coordenar políticas internacionais, mas no final das contas, em momentos de pânico, as coisas são realizadas de forma muito local. Há um ditadozinho da análise política que diz que toda política é local, no final das contas, né? E em momentos de crise, toda política é ainda mais local, né? No final das contas, o presidente da França não quer dizer, olha, mas na verdade a gente coordenou com a União Europeia porque o quadro na Polônia, o quadro... Sabe, as pessoas querem ter a solução ali local. Então, eu estou um pouco cético sobre a capacidade desses organismos internacionais de coordenarem, mas, por outro lado, eu acho que há um papel importante a ser realizado por ali, que é a da difusão da informação. Às vezes é um pouco complicado você comparar quadros, você pegar dados de experiências que deram certo para transferir para outros lugares. Então, eu imagino que um papel importante que órgãos como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, pode desempenhar é comparar as reações de diferentes países, por exemplo, na Europa ou na Ásia, ao coronavírus e poder transferir para esses países onde a doença está se desenvolvendo depois o resultado das diferentes abordagens. Então, o que a gente tem hoje já é um quadro consolidado, por exemplo, de países que tomaram a decisão de colocar todo mundo em quarentena antecipada e países que tentaram esperar para ver depois como tratariam os doentes. Então, a percepção de que países que conseguiram colocar todo mundo em quarentena antecipada tiveram uma forma de lidar com o vírus que foi mais bem sucedida do que os outros. Então, eu acho que esse é um papel... porque ao as pessoas ficarem em suas casas, a transmissão do vírus não ocorreu toda ao mesmo tempo, né? Então, foi possível... Isso. A grande preocupação... o atendimento eu acho que vale dizer aqui que nenhum de nós dois é um experiente player na área médica, mas observando o tipo de política pública que vem sendo feita nos diferentes países sobre esse tema, a gente pode verificar que o temor é sobre a sobrecarga no sistema de saúde. Não é sobre pessoas sendo contaminadas ou contraindo vírus por si. São pessoas transitando na sociedade, em lugares de aglomeração, e depois sendo vetores da doença. Então, pessoas
saudáveis sendo vetores da doença porque carregam o vírus para pessoas menos saudáveis e essas sim correm risco de morte. Então, a racionalidade na qual a recomendação de quarentena se baseia não é de que se nós não ficarmos em casa, vamos todos morrer, mas que quanto mais a gente se juntar, quanto mais a gente se movimentar, mais o vírus se propaga na sociedade. Então, a abordagem preferencial tem sido por menos concentração de pessoas, por mais isolamento, por mais quarentena, por cancelamento de eventos, por mais empresas optando pelo trabalho remoto, para que pessoas saudáveis não sejam um vetor de transmissão para pessoas menos saudáveis. E vale dizer que o Livres também está adotando essas medidas. A gente está recomendando aos núcleos estaduais que suspendam eventos com aglomerações, que façam a maior quantidade possível de atividades via online, via virtual. E nós mesmos vamos começar um home office também. Exato, nós mesmos vamos começar a desaglomerar. E é importante a gente trazer isso. Uma das nossas missões é realizar eventos, estar com os nossos associados em cada um dos nossos 21 núcleos estaduais que são ativos hoje, mas, dada as circunstâncias, a gente ontem vimos inúmeros eventos dos quais participaríamos serem cancelados. Então faz sentido que a gente opte por uma abordagem um pouco mais cautelosa, que é a abordagem que a gente gostaria de ver na sociedade, que tenhamos cautela para que a gente tenha uma perda pequena hoje e evite uma perda maior e mais duradoura no futuro. Magno, muito obrigado pela entrevista. E agora vamos ver outras ações do Livres pelo Brasil. Esse é o momento do Giro Livres. Quero chamar você para participar da nossa próxima reunião, que acontecerá domingo às 8 horas da noite. O tema é o livro Sobre a Liberdade, de John Stuart Mill. Já tem um texto publicado sobre ele no nosso blog e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse livro que ficou famoso pela sua grande defesa da liberdade de expressão. Eu espero você lá. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a questão do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por atribuição o controle externo e auditoria das contas públicas dos nossos 497 municípios e de todos os órgãos do poder público estadual do Estado do Rio Grande do Sul. De certa maneira, é com um certo pesar que eu e mais outros 15 deputados estaduais dessa casa assinamos a ação popular que pede a restituição dos mais de R$1 milhão pagos indevidamente a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Esses deputados dão peso ao nosso pedido, que é um pedido muito bem embasado, especificamente no que tange à ilegalidade desses pagamentos, que lamentavelmente foram feitos pelos próprios conselheiros em seu proveito. Deputados e quaisquer membros de poderes eletivos não têm direito à licença-prêmio. É lamentável, sinceramente, senhores, que tenhamos que entrar com essa ação, justamente porque o TCE é o órgão que se propõe a ser o órgão fiscalizador do bom uso do dinheiro público, da boa gestão das contas públicas. Como é que pode o órgão fiscalizador tomar decisões flagrantemente ilegais como essa, baseado em leis que nem sequer estão em vigor? E diante desse contexto, quem é que fiscaliza os fiscalizadores? Ou usando a expressão mais comum, quem vigia os vigilantes? E se eu te contasse que proibir as bebidas alcoólicas nos estádios não diminuiu a violência? E se eu te contasse que proibir algo não necessariamente acaba com o problema em si? Um estudo feito pelo sociólogo Maurício Murat mostrou justamente que a violência aumentou a partir da proibição que começou em 2008. E foi só depois da modernização das arenas e dos estádios com a Copa do Mundo e de uma política efetiva de combate por parte da polícia e do Ministério Público que a violência realmente começou a cair. O problema da violência é muito mais social. Essa não é uma discussão só sobre álcool, é uma discussão sobre segurança pública. A redução da violência nos estádios, como todo problema social, passa por diversos fatores. Passa por uma legislação eficaz e rigorosa, passa por uma contínua modernização das arenas e dos estádios, passa por uma responsabilização dos clubes para que identifiquem os baderneiros
e passa principalmente por uma efetiva punição dos bandidos e das pessoas violentas nos estádios de futebol. Restringir uma liberdade individual é apenas um espantalho dos políticos para mascarar a ineficácia do Estado em oferecer segurança pública. Agora é o álcool. Ali na frente, certamente vai ser outra liberdade. Proibir a bebida retira a responsabilidade do baderneiro e pune o torcedor pacífico, que com álcool ou sem álcool só quer torcer pelo seu time e se divertir. A atual proibição gerou um efeito perverso. Primeiro, que os torcedores pacíficos se acumulam no entorno do estádio para beber até o último momento antes de entrar. Segundo, que todo mundo acaba bebendo mais rápido e por isso ficam embriagadas mais intensamente e mais rapidamente. Terceiro, isso acabou com a principal fonte de renda dos pequenos clubes do interior, que acabaram por ser extintos ou diminuir muito as suas atividades. E quarto, isso não evitou que os baderneiros ou bandidos entrem no estádio, pratiquem balbúrdias e algumas vezes até levem drogas lá para dentro. Culpar o termômetro pela febre não soluciona nada. Se a violência preocupa, não é só proibindo o álcool que nós vamos resolver um problema complexo como esse. O meu foco sempre foi na solução, por isso eu defendo que o Estado deixe de agir como um babá, proibindo tudo, mas sim que os bandidos sejam responsabilizados e punidos por seus atos e que o consumidor seja livre para escolher. E aí, quem sabe a gente para de proibir tudo e começa a pensar em soluções de verdade? Esse foi o Livros Notícia dessa sexta-feira, dia 13 de março de 2020. A gente espera que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livros Notícia traz sempre um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom fim de semana, cuidado aí para todo mundo, se protejam e até segunda-feira.